Amor tão grande e sublime é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que possa igualar-se ao terno amor do meu Senhor. Deus te amou, Deus te amou, somente tu és Deus te amou, não há outro Deus fora de ti. Com seu poder, maravilhas te amou. Deus te amou, Deus te amou, somente tu és Deus te amou, não há outro Deus fora de ti. Com seu poder, maravilhas te amou. Só Ele nos ama, nos compreende e nos guarda de todos os males que existem aqui. Por isso eu adoro com toda a minha alma, porque me tem posto em sua doce calma. Deus te amou, Deus te amou, somente tu és Deus te amou, não há outro Deus fora de ti. Com seu poder, maravilhas te amou. Muito bem, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, vamos à mensagem
de hoje. Veja, na semana passada, durante toda a semana, nós falamos sobre 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo explicando sobre a ressurreição dos mortos. E quando nós estávamos na tradição religiosa, nós ouvíamos muito falar a respeito da ressurreição. Só que nos falavam que a ressurreição era do corpo, desse corpo, né? E nós acreditávamos, nós críamos dessa forma, nós críamos dessa maneira. Porém, nós sabemos hoje que tudo que está na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nos livros históricos como Mateus, Marcos, Lucas e João, se referiam ao povo de Israel e que tudo se cumpriu no ano 70, quando Jerusalém foi sitiada e o templo veio abaixo. E quando a Bíblia falava de novos céus e nova terra, estava falando de um novo pacto, de uma nova aliança. E tudo se cumpriu ali no ano 70. E a ressurreição também. Só que a ressurreição, ela não era uma ressurreição e não foi uma ressurreição física, tá? Não foi física. Por quê? Porque a morte também, ela não foi uma morte física. Como assim? Vou explicar para você. Veja, você sabe que quando Deus ele colocou Adão no jardim do Éden, Deus deu a ordem para que Adão não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. Que no dia que ele tocasse, ele iria morrer. Mas o que aconteceu? Adão morreu? Eu pergunto para você. Porque se você abrir a sua Bíblia, e vamos lá na Bíblia agora, vamos à Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Gênesis, capítulo 5, Gênesis, capítulo 5, versículo 5, diz assim: Adão viveu 930 anos e morreu. Ou seja, Adão, ele não morreu quando ele tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque a morte não foi uma morte física. A morte foi espiritual. Nós sabemos que a morte física é quando esse corpo, ele, por exemplo, já não aguenta mais, ou a pessoa, ela sofre algum acidente, alguma coisa semelhante, e aí há a falência dos órgãos, né? O cérebro deixa de funcionar e a pessoa, então, ela deixa de viver neste mundo. Ela se separa deste mundo, desse corpo físico. E a morte espiritual? O que seria a morte espiritual? A morte espiritual foi a separação do Pai. Foi se separar do Pai. Foi perder a comunhão com o Pai. Foi perder a intimidade com o Pai. A morte espiritual foi a inimizade com o Criador. Então, se a morte ela foi espiritual, a ressurreição também foi espiritual. Ora, quando se falava, né, para nós, quando se falava, por exemplo, da ressurreição,
o que nós pensávamos? Bom, nós pensávamos que era a ressurreição deste corpo, mas este corpo não pode entrar no reino de Deus. Esse corpo, o próprio Senhor Jesus disse, a carne para nada aproveita. Esse corpo é apenas uma semente que vai para a terra, vai para de onde veio, né? De onde veio? Veio do pó e volta para o pó da terra. É isso. E o que vai para Deus é o Espírito. O que vai para Deus, meu irmão, minha irmã, é o Espírito. Deus é Pai dos Espíritos. Deus é Espírito, tá? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É espírito, não tem nada de carne. Não tem nada de carne. Veja, certa ocasião, indagaram Jesus sobre a questão da ressurreição. E eu vou ler para você, está em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 23. Tá? Então, Mateus, você pode abrir aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo 23, tá? Fala sobre a lei do levirato, tá? Era uma lei que existia dentre as 613 leis de Moisés, existia essa lei chamada lei do levirato. Olha só que lei que era. A lei era o seguinte, versículo 23 de Mateus 22. No mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmaram não haver ressurreição dos mortos. E perguntaram, Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Então era essa a lei. Por exemplo, um homem casou, aí ele morria, essa era a lei. Então, se ele não tivesse deixado filhos, a mulher era obrigada a casar com o irmão dele. Olha que coisa, né? Olha que lei. Imagina, tinha que casar com o irmão para poder ter um filho do irmão e, podemos assim dizer, preservar a descendência daquele homem. Né? Aí, olha a pergunta deles. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela, e assim por diante até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos de quem ela será esposa na ressurreição. Afinal, os 7 se casaram com ela. Então eles fizeram essa pergunta para Jesus. Bom, na ressurreição, porque eles pensavam que a ressurreição seria também, ou eles acreditavam também que a ressurreição seria do corpo. Ou então que se chegassem lá no céu iriam se reconhecer, o que eu não creio. Aí Jesus respondeu, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus.
Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos, né, do céu. Ou seja, serão como os anjos do céu. E os anjos são o quê? Os anjos são almas? Os anjos são corpo? Não. Lá em Hebreus, vamos a Hebreus agora, tá? Hebreus, na carta aos Hebreus, logo no capítulo 1, diz quem são os anjos. Se são almas, se são corpos, o que são os anjos, tá? Vamos ler aqui. Diz assim, Hebreus 1, 14, falando, olha só, portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Veja, portanto, os anjos são apenas servos, são espíritos ministradores. Então, anjo é espírito. Então, isso significa, meu irmão, minha irmã, que quando aconteceu a ressurreição, lá no ano 70, a ressurreição foi dos espíritos que estavam presos no Hades. E hoje, o que acontece quando uma pessoa ela morre? Um escolhido, uma escolhida morre. O seu espírito volta para Deus. Porque lá no ano 70, aqueles espíritos que estavam adormecidos, que estavam em prisão, na prisão adiana, que estavam sem comunhão com o Pai, que estavam ali em inimizade com o Pai, eles foram ressuscitados, o Espírito. E aqueles que estavam vivos foram transformados no seu interior. No seu interior, os seus espíritos foram transformados. Por isso que hoje, quando uma pessoa escolhida, uma pessoa que é salva, ela morre, ela não vai para lugar nenhum, a não ser para o Pai. Volta, o espírito vai para o Pai. E aquelas pessoas que não foram escolhidas, não me pergunte quem são os escolhidos e quem não são, eu não sei, elas deixam de existir, não estarão com o Pai. Isso é o nosso entendimento dentro daquilo que está escrito na Bíblia. Ah, mas, irmão, e aquela história de inferno? Já disse para você que essa palavra inferno é uma palavra que foi colocada na Bíblia por Jerônimo, tá? É uma palavra em latim que, na verdade, ela substituiu as palavras Sheol, a palavra Hades, que significava e significa sepultura, lugar dos mortos. Então, Jerônimo tirou essas palavras e colocou a palavra inferno. E a tradição religiosa se aproveita disso, é claro, para colocar medo nas pessoas. O que nunca passou pela mente de Deus, eu já li para você isso aqui em Jeremias. Aliás, vou falar mais um pouco deste assunto durante esta semana, que nunca passou pela mente de Deus queimar ninguém, fazer com que alguém passasse pelo fogo. Não. Isso nunca passou pela mente de Deus, tá? Isso está escrito. Amanhã eu vou mostrar para você aqui no programa.
que nunca passou pela mente de Deus lançar ninguém no fogo. Isso acontecia no lugar chamado Geena, que também Jerônimo tirou esta palavra Geena e colocou inferno. Geena, que era? Era um lixão. E Jesus usou muitas vezes esse lixão como uma metáfora, porque nesse lixão que havia, né, perto de Jerusalém, era um lugar que ficava queimando, ficava com fogo e enxofre, porque ali se jogavam os animais mortos, ali se jogava o lixo todo da cidade, ali se jogava, por exemplo, os corpos de marginais, os corpos de pessoas que eram, por exemplo, julgadas pela lei, e elas então eram condenadas à morte, e ali jogavam esses corpos. Então esse lugar tinha que ficar queimando por causa justamente dos bichos, por causa do mau cheiro. Então esse lugar tinha que ficar queimando. Esse lugar era o Vale de Inom, que passou a se chamar Geena. E na época de Jesus, esse lugar era muito usado como... Tanto veja, como que Jesus disse assim, se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Pois é melhor entrar na vida, né, sem um olho, do que com os 2 olhos e ser lançado no inferno. Como? Veja que era uma analogia, porque o corpo não vai. Senão Jesus estaria se contradizendo, porque se ele diz lá para os religiosos que na ressurreição não se casam, não dão em casamento porque são como os anjos espíritos, como é que é entrar com um olho só? Se a tua mão direita te faz pecar, corta e lança fora, porque é melhor você entrar na vida aleijado do que você com as 2 mãos ser lançado no fogo. Está vendo como que era uma analogia? Como que era uma metáfora? Porque senão Jesus estaria se contrariando. Como é que uma pessoa vai entrar no céu sem uma das mãos, um corpo? Não. Jesus estava falando do Geena. Jesus estava falando desse lixão que nós vamos explicar melhor para todos vocês. Vamos explicar durante essa semana. Essa semana vamos tratar desse assunto, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa oração, que sempre nós fazemos aqui, a oração de agradecimento, agradecer por mais um dia, agradecer por tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas, está fazendo e vai fazer. Se você quiser orar comigo, orar por mim, nós vamos orar juntos, tá bom? Vamos à oração. Ó Pai amado e querido, graças por mais um dia, Senhor. Graças pelo ar que respiramos. Graças te damos porque o Senhor
tem cuidado de nós. O Senhor é a nossa força, o nosso refúgio. O Senhor é o Deus que nos guarda, que cuida de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez em minha vida, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor há de fazer, porque sei que tudo que vem do Senhor, e o Senhor está no controle de tudo, tem um propósito, tem um objetivo. Por isso te louvamos, te adoramos. Obrigado, Senhor, por este canal, por este meio de comunicação que nós podemos compartilhar de momentos de reflexão com os nossos irmãos e irmãs aqui presentes. Sim, por este meio de comunicação que podemos estar unidos em espírito, que podemos aprender de Ti, que podemos aprender do Senhor. Por isso, meu Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, a nossa adoração. Obrigado pela vida da Marcela, dos seus familiares. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos e irmãs e os seus familiares também. Aqueles que estão aqui conosco, aqueles que nos ajudam, aqueles que nos apoiam. Que eles recebam muito mais, Senhor, multiplicado tudo aquilo que eles têm semeado, tudo aquilo que eles têm plantado. Obrigado pela vida dos meus familiares, pela vida do Lucas. Ó, meu Pai, te louvamos e te adoramos. E nesse instante eu peço também para que esta pessoa seja cheia de paz, que ela seja cheia de vida, cheia de forças. Sim, meu Pai, se existe alguém neste momento sofrendo, e o sofrimento tem sido muito forte, e esta pessoa está sem forças, esta pessoa está sem conseguir ir adiante, sem conseguir ir em frente, às vezes até mesmo pensando que o Senhor não existe, devido a tantas lutas, a tantos problemas que ela está enfrentando, mas que o Senhor nesse momento, nesse instante, alcance com a Tua misericórdia, dando paz, dando vida, dando alegria, enchendo essas pessoas de paz. Ó, meu Senhor, obrigado. Olhe também para os idosos. Olhe para os idosos, meu Pai. Para as crianças, para os que estão em presídios, hospitais, aonde quer que esteja alguém
desamparado, que o Senhor ampare, que o Senhor dê forças. É o que eu te peço, ó Pai, e te agradeço. E todos os que creem, digam, assim seja. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Veja o que está escrito em Jeremias, capítulo 32, versículo 35, né? Veja que Deus, ele diz assim: construíram o alto para Baal no vale de Ben-Hinom. Esse vale de Ben-Hinom é o Geena, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e suas filhas, passando pelo fogo. Coisa que nunca ordenei. Prática repugnante. Prática repugnante. Nunca me passou pela mente. Esse terrível mal fez Israel pecar. Então veja, Deus nunca passou pela mente de Deus fazer ninguém passar pelo fogo. Isso é invenção da tradição religiosa. Quero, antes de terminar aqui o programa, agradecer aos irmãos e às irmãs que têm nos ajudado, que têm nos apoiado. Obrigado você que tem nos ajudado, você que tem nos apoiado, e você também que quiser nos ajudar, nos apoiar voluntariamente. Tem aí o Pix, você pode fazer a sua ajuda, você pode fazer a sua contribuição, se você assim desejar, tá? Se você assim desejar, você pode nos ajudar. E veja, em Jeremias, no próprio livro de Jeremias, no capítulo 7, também fala. Jeremias capítulo 7, versículo 31, tá? Jeremias 7, 31. Veja só o que diz, meu irmão, minha irmã. Amanhã vamos tratar melhor desse assunto. Mas Jeremias capítulo 7, versículo 31. Construíram santuários idólatras em Tofete, no vale de Ben-Hinom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas no fogo. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Essa coisa de queimar no fogo, isso é coisa de mente de homens maus que criaram isso. Mas pela mente de Deus, isso nunca passou. Tá bom? Olha, que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e estaremos de volta
amanhã com esta programação neste horário, tá bom? Forte abraço a todos e vamos